Bom dia, Deus abençoe vocês. Eu tô sem a informação aqui, Thiago, de quantas pessoas, ó. Tudo bem com vocês? Bom dia, Deus os abençoe em nome de Jesus, que a tua mão poderosa venha sobre a tua vida. Deus abençoe. Hoje é quinta-feira, dia 8 de junho de 2023, feriado de Corpus Christi, né? Todo mundo acordou mais tarde hoje, que hoje é feriado. O pastor acordou mais tarde hoje porque estava muito cansado. Eu falei pro Thiago, meu Deus, eu acordei agora, parece que eu não dormi ainda, tão cansado que eu tô. Jesus amado, nossa, parece que eu fui atropelado por um caminhão, hoje o negócio tá feio, hein? Tudo bem com vocês aí, galera? Deus abençoe todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, né? Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Ontem tivemos nosso culto de oração, que quase me matou, mas foi muito legal, né? Muito legal, né? Muito legal. Graças a Deus, a gente está recebendo muitos testemunhos do que Deus fez ontem, né? Muitos testemunhos do que Deus fez ontem. Dezenas de pessoas ontem curadas aí milagrosamente, né? Dezenas de pessoas ontem, foi muito legal, né? Eu fiquei muito feliz por ver Deus derramando um poder tão grande sobre a nossa igreja, né? Foi muito legal. Muitas pessoas aí que tinham enfermidades graves foram curadas ontem, né? Eu fiquei bem feliz. Bem feliz, recebi os testemunhos de pessoas que tinham problemas na sua pele, assim como Deus me revelou, que passaram aquele óleo e acordaram hoje de manhã sem nada, né? Nada. Sem nada, né? Foram limpos, tiveram a sua pele limpa, acordaram sem escamas na pele, sem nada, foi realmente uma glória. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina hoje e sempre. Estou feliz pra caramba, porque não é todo dia que a gente vê Jesus fazer tanto milagre como Jesus fez ontem, né? Mano? Muito legal, gente. Muito legal, muito legal. Cara, se o teu áudio tá baixo, você tem que colocar um fone de ouvido no teu telefone, porque o meu microfone tá no máximo. Eu tô, apesar da minha garganta, que eu deveria estar falando baixo, eu tô falando alto para você ouvir. Então, se você não tá ouvindo, você tem que colocar um fone de ouvido aí para você ouvir bem, tá? Porque aqui tá tudo no máximo aí, tá bom? Olha aí, a irmã Jô tá dizendo, ó, a minha cachorrinha foi curada e não vai precisar mais ser operada. Você vê que legal? Aonde a fé das pessoas vai, né? Vanderlei, aqui também o meu tá no máximo aqui, meu microfone. Algumas pessoas aí que tá muito alto até o vídeo, né? Mas aqui você vai ter que ligar o ar aí, porque tá... Deixa na menor velocidade, por favor, que daí não esfria aí. E... amanheci com a minha garganta hoje, que parece que tem uma bola de tênis na minha garganta, né? Mas tá bom também, né? Olha aí, ó. Minha mãe foi curada ontem da alergia. Passou óleo no seu corpo e dormiu a noite toda. Ela não conseguia dormir há muito tempo. Olha aí, Taquara, Rio de Janeiro. Uau! Irmão? Que legal, né? Puxa, que legal. Olha, a irmã Rosana, fui curada de coceira nos cotovelos. Que bacana, né? Irmã, o microfone mais perto, é só se eu pôr dentro da minha boca aqui, olha. Tá 4 dedos de mim, ó, o microfone, ó. 4 dedos. Se ficar mais perto, daí só se eu colocar aqui, né? Não vai rolar, né? Tá bem pertinho, né? Tá bem pertinho. Então foi muito legal aí, né? Muito legal ontem, né? Ontem eu contei, né? Eu tava contando aqui pro Thiago que eu contei ontem quando eu orei para Jesus desmanchar os caroços, né? Ô Josiane, parabéns, feliz aniversário. E só que enquanto eu estava contando, tinham sido 53 pessoas, né? Você vê que legal, né? 53 pessoas que
que tinha um caroço no seu corpo, dependendo do lugar, né? No seio, embaixo do braço, na perna. 53 pessoas que eu cheguei até 50, mas eu parei no 40, depois eu fui contando mais um pouquinho. 53 pessoas que tinham caroço no seu corpo e foram curadas. Ontem o caroço desapareceu, só na hora do culto. É um troço sensacional isso, né? Ah, irmão, é realmente uma coisa esplêndida, né? E aí, como a gente orou ontem para fazer quebra de maldição, libertação, aí o peso espiritual sobre a vida do pastor é bem grande, né? E sempre tem muita gente na nossa oração que não é ovelha da nossa igreja, que traz um peso maior, né? Entendeu? Então não é fácil para mim, né? Fisicamente, não é fácil, é difícil. Não é uma reclamação, né? Eu só tô falando para você que por que eu tô te explicando porque eu tô cansado hoje, né? Por que eu tô cansado, só tô te contando, né? Que eu tô bem cansado, né? Mas tá bom, né? Tá bom, depois da nossa live aqui eu vou pra minha massagem, hoje é dia de massagista, eu vou pra minha massagem. E daí vou tá legal. Hoje de tarde a gente tem desdobramento e à noite nós temos culto hoje, né? À noite a gente tem culto em Joinville hoje. Espero encontrar todo mundo lá, né? Espero, né? Encontrar todo mundo lá em Joinville e acredito que vai ser. A irmã Rose também, ó, foi curada de uma dor no cotovelo. Legal, né? A verdade é que algumas pessoas não dão muita importância para cura. Algumas pessoas não dão muita importância, né? Mas, eu tava com uma dor na minha barriga, foi curada, né? Mas quem tá doente, tá com a dor, né? Recebe um milagre. Oi, Célia Suehiro. Bom dia. Bom dia, que bom que você tá aí, minha queridona, né? Bom dia, né? Jesus é bom, né? Eu queria ler com vocês o livro de Atos dos Apóstolos, se você puder fazer o favor. Essa semana não é tão mistério em Atos, né? Deus está trazendo mensagens aí dentro de Atos dos Apóstolos, né? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí. Olha que legal, Daiane. Glória a Deus, né? Que bom que vocês foram curados. Eu fico feliz aí, né? Carlão, esquece aí, hein? Eu quero ver você te dar um abraço hoje. Vamos lá. Atos 6:1. Se você ainda não foi curado, ainda não chegou a tua vez, né? Se você não foi curado e não chegou a tua vez, você precisa perseverar, né? Você precisa perseverar. A irmã do Lila disse que 1 hora depois da oração a dor desapareceu. Falei para vocês que às vezes você vai dormir e quando você acordar você vai perceber que você foi curado, né? Isso acontece. O poder de Deus ele fica em ação no corpo da pessoa. Uma vez enquanto vocês estão procurando, eu vou contar um testemunho para vocês. Bom dia para quem está chegando agora. Atos 6:1, tá? A gente vai ler, tá bom? Enquanto vocês vão procurando, eu vou contar um testemunho. Uma vez eu fui pregar numa igreja, uma Assembleia de Deus, muitos anos isso, muitos anos. E eu falei, ó, Deus falou para mim que tem 7 pessoas aqui que estão doentes, que Deus quer curar. Cadê vocês? Tá todo mundo sentado. Falei, só levanta quem tá doente, tá com dor. Levantou 6, eu falei, ó, Deus falou para mim que é 7. Tem mais uma. Aí levantou a última pessoa, eu orei. E 6 pessoas foram curadas, uma não. 6 curadas, uma não. Daí eu orei, aí 6 deram testemunho ali na hora. Olha a irmã Nilza. Coloquei a minha mão nas axilas do braço esquerdo e eu tinha um caroço. E ele sumiu agora de manhã que eu percebi. Viu que legal? E 6 foram curadas na hora, né? Aí a última pessoa, depois acabou o culto, eu chamei ela na frente, orei de novo, eu disse, ó, quando você chegar na tua casa e tocar no portão, você vai perceber que você não tem mais. E aí, assim foi, ela foi embora. E no outro culto ela veio, deu testemunho e disse isso pra mim. Ela falou, irmão Sandro, eu fui embora
Quando eu cheguei na minha casa e fui embora com dor, quando eu cheguei na minha casa, que eu abri o portão, que eu fui fechar o portão, a dor desapareceu naquele lugar. Uma glória, né? Então, às vezes, o poder ele vai na vida da pessoa e ele se manifesta um pouco depois. Eu não sei por que Deus faz isso, né? Eu não sei por quê. Não sei, né? Oi, Celestino Oschler. Hoje nós temos culto em Joinville, né? Não esquece, tá? Não esquece aí que hoje a gente tem culto aí em Joinville. Vai ser uma glória aí, né? Eu vou levar uns presentes hoje para quem for no culto em Joinville. Vai ganhar um presente da igreja hoje. Tô levando um presente aí, hein? Tá? Bom dia, Simone Salles. Quem for na igreja hoje em Joinville vai ganhar um presente da igreja. Você acha que é só você que dá presente para mim? Eu dou presente também. Eu mandei fazer uns presentinhos da igreja, eu quero dar para vocês hoje. Quem for na igreja hoje vai ganhar um presente da igreja. Irmão. Ô Vanderlei, você não, sai do meu colo. É para as ovelhas só, né? Quem for hoje na igreja em Joinville vai ganhar um presente. Já tá separadinho aqui, né? Só quem for. Alguns presentes que só vai ganhar quem for, né? Quando eu fizer culto eu levo. São coisinhas, né? São chaveirinhos da igreja, adesivos, são coisinhas assim, né? Simplesinhas. Mas eu tô mandando fazer, tenho feito já e tô mandando fazer mais alguns. E aí quando eu vou fazer o culto em algum lugar, a gente vai levar o presente. Aliás, o caminhão que a gente comprou, né? Ontem de noite fui dar uma volta com ele, vai ficar lá na casa da irmã Carla, a gente tá fazendo garagem lá, vai guardar ele lá. E eu fui dirigindo para ver como é que é, né? Nunca tinha dirigido um caminhão. Fui levar ele lá para pôr deixar lá no pátio, né? Lá tem espaço. E a gente estava olhando e vai dar pra gente fazer culto ao ar livre com o caminhão, né? Que daí abre as laterais da carroceria e a gente pode usar ele para fazer culto, né? Entendeu? Não tem alguns lugares aí, né, Maite? O pastor Vanderlei é folgadão, né? Querendo ganhar presente, né? Não, tem que dar presente pro pastor, né? Não ganhar, né? Sim, Denise Storsky. Sim. Então, né, tu vai caminhando aí, né? A gente vai caminhando aí, né? Tá bom? Vamos caminhando aí. Vocês já encontraram aí, irmão, Atos capítulo 6? Vocês vão ver muita coisa que o pastor vai fazer aí. Vocês vão ver. Olha aí, a irmã Francine disse assim: pastor, fui curada de uma alergia muito agressiva. Não estou mais nem tomando remédio já faz uma semana. Que legal, né? Muito legal. A gente comprou um equipamento de som agora muito bacana, que dá pra gente fazer culto em qualquer lugar, na rua e tal, né? Muito legal. Nós compramos um equipamento de som agora. Muito legal, gente. Muito bacana. Vai ser show de bola. Vocês vão ficar de cara, né? Nós vamos plotar as lonas do caminhão e a gente vai usar a lateral do caminhão para projetar, colocar o projetor, né? Fazer o louvorzão e tal, vai ser legal aí. Olha aí. Viu que legal, Maite? Bacana, né? É isso aí. Estamos caminhando aí, né? Jesus é bom. Posso ler o texto já, Atos capítulo 6, verso 1? Posso ler? Vocês já encontraram aí? Eu vou ler, tá? Se o filme de Nárnia ficar pronto, a gente vai passar amanhã. Mas eu não tenho certeza se vai ficar pronto ou não, tá? Eu espero que sim. A irmã Ana disse: pastor, estava com uma gripe muito forte. Ontem não conseguia respirar. Fui curada da gripe. Não tenho nada. Legal, né? Viu que bacana? Pedi tanta restauração da minha família. Minha filha está grávida depois de 15 anos de casada. Deus usou isso para nos unir novamente. Que legal, né? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Vamos lá? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram:
não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa nos ajudar, dando para nós, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, e que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Jesus é bom. À medida em que a igreja ia crescendo, Jesus ia levantando no meio do povo obreiros. Então a palavra de Deus, ela diz que Deus ele vai suprindo a necessidade da igreja conforme ela vai aparecendo. Muitas vezes, nós, eu e você, a gente fica um pouco perdido porque a gente espera algo de Deus e não acontece. Mas por que não acontece, pastor? Porque ainda não é chegado o tempo. Deus ele não vai dar um dom para você que você não precisa. Entendeu? Então Deus ele vai te dando os dons à medida em que vem a necessidade da igreja sobre a sua vida. Amém? Então a gente começa a buscar os dons, a gente começa a buscar as maravilhas do céu para nós, sobre as nossas vidas. E às vezes ela demora para chegar. Mas a gente não deve considerar isso como uma demora. A gente deve considerar isso como um investimento da parte de Deus. Deus vai investindo, investindo até que chega o momento de colher. É como você plantar uma árvore e você tem que esperar essa árvore ir crescendo, crescendo até que ela dá fruta, você vai lá e come. Os dons são a mesma coisa. Enquanto a árvore não estiver grande, fortalecida, bem arraigada, né? A palavra que a Bíblia usa, ou seja, com a sua raiz forte no chão, para que ela se mantenha em pé, ela não dá fruto, irmão. Então a gente está olhando aqui a igreja do Senhor Jesus Cristo crescendo, e ela ficou tão grande que as necessidades da igreja já não estavam mais sendo conseguidas serem supridas pelos 12 apóstolos. Então os apóstolos começam a levantar os diáconos da igreja. Então aqui é a instituição dos diáconos, são os primeiros 7 diáconos que foram instruídos. E veja que os caras não eram necessariamente crentes velhos, porque um deles, o Nicolau, ele era prosélito de Antioquia. Pastor, o que é um prosélito? É um cara novo, se converteu agora, né? Então um prosélito é um novo seguidor, um cara que começou agora. Mas mesmo começando agora, ele já era cheio do Espírito Santo. Olha a irmã Rosane, pastor, minha mãe estava com um caroço no rosto, colocou o óleo e sumiu na hora. Oh, glória, legal, né? Então, irmão, escuta isso aí que eu estou falando para você. Deus, ele se provê no meio da igreja dos obreiros que ele tem necessidade.
Então a gente precisa aprender a orar e buscar da parte de Deus, para que Deus venha levantar os obreiros segundo a necessidade da igreja. Então você não precisa estar correndo atrás de profeta. Eu falo isso aqui sempre. Eu sou do tempo que Deus mandava o profeta, irmão. Entendeu? Eu sou do tempo que Deus mandava o profeta. Eu não sou do tempo que você ia correr para trás do profeta. Não. Sim, irmã, novo convertido normalmente é neófito. Mas não quer dizer que ele não possa ser cheio do poder do Espírito Santo. Neófito é uma pessoa que tem pouco conhecimento da palavra de Deus. Isso é um neófito. Mas está cheio de pastor neófito aí que não conhece a Bíblia. Hoje em dia, quando uma igreja vai levantar um pastor, ela não levanta um pastor porque o cara tem um conhecimento aprofundado da Bíblia. Isso aí deixou de ser um requisito faz muitos anos. Né? E hoje está cheio de pastor neófito que chama Jesus de Genésio. Está cheio, não é pouco, é muito. A maioria é neófito. Entendeu? Eu falo para a galera aí que eu, para ser levantado a presbítero na igreja, nossa, eu já tinha lido a Bíblia acho que mais de 12, 13 vezes. Eu estava estudando há mais de 12 anos de estudos bíblicos. Um conhecimento aprofundado da palavra de Deus. Hoje em dia o cara faz um curso de teologia de 2 anos, 2 aulas por semana, 1 aula por semana, 2 anos, o cara levanta pastor. Nem conhece nada, não sabe nada, não entende nada, é pastor da igreja. E sai para pregar para todo mundo. Né? Então eu sou do tempo, irmão, em que você estava na igreja e Deus mandava o profeta para falar com você. Deus mandava o profeta para falar com você na rua. Deus mandava o profeta para falar com você no ônibus. Você nunca recebeu uma profecia dentro do ônibus, irmão? Não? Hã? Nunca recebeu? Porque ele quis eles. Que as pessoas têm livre-arbítrio. E daí as pessoas acham que devem fazer outra coisa, as pessoas vão fazer outra coisa. Entendeu? A opção de cada um. Aqui na nossa igreja, a porta de entrada é a mesma porta da saída. Entendeu? Então, se você quer entrar, você pode. Se você quer sair, você pode também. Tem que ser assim. Genésio é uma brincadeira que o pastor faz, irmã Érica, Renata, que fala que chama Jesus de Genésio porque, né? Porque ele não sabe quem é Jesus. Entendeu? Eu já... a gente tem uma irmã que chama uma missionária, minha amiga, muitos anos, quase 30 anos já, 25 anos que ela é minha amiga, gosto demais dela. O esposo dela, irmão Marcelo, uma queridona ela. E ela conta um testemunho, ela é um vasão, né? Vaso grandão de Deus. E ela conta um testemunho, irmão, que ela no ônibus cheio uma vez e Deus mandou ela entregar um recado para uma moça que estava no ônibus lá atrás. Deus falou, levanta, vai no meio de todo mundo e fala. E ela com muita vergonha não queria ir. Ela disse que o anjo veio e puxou ela pulou do banco. E quando ela levantou, ela já levantou falando no manto, já no mistério, todo o ônibus de manhã cedinho, indo para o trabalho, todo mundo. Aí você deve chamar condução, né? Não sei. Aqui a gente fala ônibus. E ela disse que saiu andando, se segurando no meio do povo, falando em mistério. Apontou para aquela irmã sentada e disse, filha, tu crê que eu uso o profeta para falar contigo no ônibus? E a mulher quase morreu de chorar, porque estava numa prova miserável e Deus levantou o profeta dentro do ônibus para falar com ela. Coisa mais linda, né, irmão? Coisa mais linda, né? Então, Deus, quando Ele quer falar com você, Ele levanta o profeta, você não precisa correr atrás do profeta. Você não precisa ir em tal lugar, vou lá naquele lugar que lá é lugar dos mantos. Lá você corre o risco de levar uma profetada.
como a gente costuma falar na igreja, uma bifada, entendeu? E aí saí ainda quebrada porque eu vi um troço que não vem de Deus. Esses dias uma irmã ligou para mim da nossa igreja e disse: pastor, eu algum tempo atrás, antes de eu vir para a igreja, eu fui numa igreja e lá uma mulher falou que eu ia morrer, que era para mim arrumar a minha casa, porque estava nos dias de eu morrer já, e Deus ia me recolher, falou para mim. E agora eu sinto uma dor debaixo da minha barriga e me dá um desespero e eu tô achando que essa dor aqui é a doença que eu vou morrer. Eu comecei a dar risada. E ela falou: por que você tá rindo, pastor? Uma coisa tão séria. Eu disse: eu tô rindo porque é mentira. Não é verdade. Eu disse: claro que você vai morrer. Só não é agora. Você não tem nada, irmã. Isso é psicológico. Que essa mulher falou para você, mentira. Você foi trucada, irmã. Quanta gente anda por aí, entendeu? Quanta gente anda por aí, irmão, e recebeu uma profetada e até hoje anda com a vida coxa. Entendeu, Rojane? Anda com a vida coxa até hoje. Entendeu, irmão? Anda com a vida coxa, anda torta. Não é feliz porque recebeu uma palavra que era para ser profética, mas não era. Levou uma bifada, como a gente costuma fazer. Facebook e Raimundo, tá funcionando os dois, transmitindo os dois hoje. Entendeu? Então, quando Deus quiser falar com você, Deus vai mandar um profeta ir falar com você, irmão. Não precisa você ir correr atrás de nada. A Bíblia diz que quando Deus queria repreender o profeta Balaão, ele mandou uma mula. Porque Deus não pode mandar uma mula para você. Você acha que Deus não pode mandar uma mula para falar com você, vaso? Isso que você acha? Hã? Deus pode mandar uma mula para falar com você, irmão. Eu vou lá na igreja do fulano de tal, que lá tem umas vasas. Daí a vaza olha para você e já vem entregar manto. Só que nem sempre esse manto vem do céu, vem do Senhor. Mas a culpa é tua, que é você que vai lá. Entendeu? Se Deus quiser falar com você, você dobra o teu joelho lá no teu quarto e fala com o teu pai em secreto, que conhece e te vê, e ele vai falar com você, irmão. Vai te dar um sonho e vai se manifestar na tua vida. Entendeu, irmão? E Deus usa quem Ele quiser. Quanta gente está com a vida quebrada aí por causa de profetada, irmão. Não é? Quanta gente. Concorda comigo? Então as pessoas têm que aprender que a igreja ela é de Jesus. Eu falo isso sempre aqui. A igreja é de Jesus, a igreja não é minha, nem sua. Ela é de Jesus. As ovelhas não são minhas, nem suas, elas são de Jesus. Às vezes acontece algumas coisas, a gente fica triste. Entendeu? E a gente fica triste. Fico triste com algumas coisas que eu vejo. A maneira que as pessoas tratam a igreja do Senhor. A igreja de Deus. Bom dia, Milton. Entendeu? A gente fica triste, mas o que a gente vai fazer? Quanta gente aí que está dentro da igreja que não tem temor de Deus, que fala as coisas sem temor, né? Eu me lembro uma vez, tinha uma moça, agora ela está aparecendo de volta aí aqui na internet. Chamavam ela de profeta da internet, né? Porque tem uns caras que acham que
Isso é igual aqueles caras do Twitter lá, né? Que estão enlouquecidos porque caíram por terra, suas páginas caíram, né? Levantaram-se outras aí, como da Van Liberdade, da Alice no País das Barbaridades, né? Pastor Jopelim e outros que se levantaram no Twitter, hoje estão sendo referência para todo mundo, e aqueles caras antigos sumiu, caiu, que todo mundo queria saber das coisas e ia na página dos caras. E de repente os caras começaram a falar mal das meninas aí que estão sendo levantadas e outras meninas, por causa de inveja, de ciúme, né? Tinha uma moça aí na internet, quando eu comecei a ser conhecido aqui na internet, ainda não era. Ela era profetona da internet, fazia live de tarde com 5.000 pessoas e falava de todo mundo. Quanta coisa aquela mulher falou, nunca aconteceu nada. E daí passava, não dava certo, ela vinha no outro dia e dizia, nós oramos e não aconteceu. Me lembro uma vez que ela disse, passou no jornal que tinha uma praga de gafanhoto lá na Argentina, que era muito gafanhoto comendo tudo na Argentina. Ela disse, Deus falou que vai entrar no Brasil, que vai comer tudo, que vai fazer tudo. Naquele mesmo dia, ela fazia live de manhã, eu fazia de tarde. Eu falei, gente, eu vou dizer pra você, eu tava orando, tem uns irmãos falando dos gafanhotos, e o gafanhoto não vai entrar lá não. Não vai entrar lá não, irmãos, esquenta a cabeça não. Você que é agricultor aí do Rio Grande do Sul, fique em paz. Deus não vai deixar isso aí acontecer, irmão. Isso aí é papo furado. No outro dia, entrou uma frente fria no Rio Grande do Sul. A temperatura foi lá no chão. Os gafanhotos que quis entrar morreu tudo congelado. E aí virou, eles andam de bando, né? Por causa do frio, virou, foi embora, não entrou. Aí passou uns dias, a mulher veio, porque nós oramos e os gafanhotos foram embora. Irmão, mentira, isso é profetada. Gente que vive de profecia, que vive de profetada, que não tem intimidade com Deus, que não tem Bíblia, que se não ficar profetando aí todo dia, as pessoas não seguem, tá cheio de gente que gosta disso, irmão. Entendeu? Que gosta disso e corre atrás desse povo, é mentiroso, irmão. Aí ela começou a bater em mim, me perseguir, fazer vídeo contra mim, porque eu comecei a mostrar que ela era uma mentirosa. E outros aí, tem uns amigos dela que me perseguem até hoje, falando mal de mim. E você nem lembra que eles eram todos amigos, andavam todos juntos, você entrava na rede social dos caras aí, e os caras estavam todos juntos, jantando junto, e hoje tem um monte deles aí que fala mal de mim. Né, que fala que o pastor Sandro é ladrão, que o pastor Sandro é isso, que estão falando até hoje. Entendeu, irmão? Mas eu tô andando para eles, irmão. Por mim, eles falando e o cavalo fazendo cocô ali do lado, a mesma coisa. Né? E sumiu. As pessoas desapareceram, foram caindo uma a uma. Né? Vão caindo uma a uma. Então tá cheio de gente aí profetizando, dizendo assim, diz o Senhor, quando Deus não falou nada, irmão. Deus não falou nada. Entendeu? Deus não falou nada, irmão. Tá cheio de gente agora tendo sonho com guerra, né? Você deve ter visto aí. Eu recebo das nossas ovelhas e dos meus seguidores aí, mensagem quase todo dia. Pessoal sonhando, pastor, eu sonhei que tinha começado uma guerra, pastor, eu sonhei uma guerra, pastor, eu sonhei com um avião descendo soldado, pastor, eu sonhei com isso. Muita gente tendo sonho com guerra no Brasil. Muita gente. Né? Você já percebeu isso? Você tem notado? Eu tô notando isso aí. Eu não falo nada, irmão, porque eu não posso falar nada. Mas o que eu disse e o que Deus me mandou dizer faz tempo, e faz mais de 6 anos que eu tô aqui falando a mesma coisa. Não faz 6 dias. Mais de 6 anos o que eu tô falando. Não preciso ficar falando mais, irmão. Entendeu? Joinice Siqueira, olha o que ela disse. O que me deixa triste é que a igreja de Cristo fica humilhada pelo mundo. Só escândalo.
A igreja, Jonice, eu vou contradizer você, a igreja de Cristo não está humilhada, porque essas igrejas não são de Jesus. Isso é um grande engano das pessoas. Entendeu? Achando que toda igreja é de Deus. Não é. Você acha que uma igreja onde o pastor que dirige a igreja é mentiroso é uma igreja de Deus? Pois é, Keila. Isso aí é. Eu vou dizer uma coisa para você, ó, casamento. Escute aqui que eu vou falar para você. Irmão, Deus está dizendo para mim que você vai casar. Se você quiser, você não casa. Porque o casamento é uma prerrogativa sua. Tem coisas nas quais Deus não se mete, irmão. E uma delas é no seu livre-arbítrio. Por que um pastor sai de uma igreja, por exemplo? Muita gente perguntando. A gente teve um pastor aí que saiu da nossa igreja. Essa semana. Ah, ele saiu porque o pastor brigou com ele? Não. Ele saiu porque teve problema com a igreja? Não. Por que ele saiu? Ele saiu porque ele quis, irmão. Ó, pastor, eu não quero ficar mais, eu tenho outros projetos, eu vou embora. Tá bom, vá com Deus, Deus te abençoe. O que você vai fazer? Foi Deus que mandou? Não. A gente conversou, o pastor que saiu veio conversar comigo. Ah, pastor, eu falei, Deus que mandou? Não, não é Deus, é o nosso coração, são as nossas opções. Entendeu? Deus te dá a oportunidade e você faz a sua opção. Ah, eu não quero mais fazer isso aqui, mas foi Deus que te deu. Eu sei, mas eu não quero mais fazer isso aqui. Eu quero ir fazer aquilo lá agora. Tá bom, então você vai fazer aquilo lá. E Deus permite, porque você tem livre-arbítrio. Entendeu? Então eu tenho dito aqui para você, muito tempo, que você não deve depender das pessoas. Porque as pessoas mudam, irmão. E de repente o cara tem uma dor de barriga e resolve ir embora. E daí você vai fazer o quê? Se você depender dele, você vai para o inferno. Então eu tenho ensinado vocês aqui sobre isso. Que você tem que depender de Jesus. E você tem que aprender a seguir Jesus. Você tem o teu pastor, mas se o teu pastor se eu tiver um problema, eu falo isso aqui para vocês sempre. E eu morrer, for para a glória ou não, não importa. Você tem que achar, Deus vai suprir você com uma outra pessoa que vai fazer. Entendeu? Então as pessoas fazem escolhas na sua vida. Se elas vão se dar bem ou se elas vão se dar mal, isso é um outro problema. O que eles têm é a prerrogativa da parte de Deus de poder fazer escolha. Então não é porque a pessoa saiu da igreja, que saiu porque brigou, saiu porque não é de Deus, não é nada disso, são escolhas que as pessoas fazem. E vocês têm que aprender isso. As pessoas fazem escolhas, irmãos, na sua vida. Está entendendo? Então, Deus te dá o direito de você escolher. O Twitter não tá bom, irmã Dalva Rosa. O Twitter tá caindo, tá voltando, os caras estão mudando aí o Twitter, né? A estrutura dele. E daí ele tá meio instável. Entendeu? Então isso aí faz parte, irmão, do show, faz parte da nossa vida. A nossa vida é assim, as pessoas vêm e vão. Não importa se você gosta ou se você não gosta das pessoas. Entendeu? A pessoa, quando ela tá afim de fazer outra coisa, ela vira, né? Como eu costumo dizer, ela vira as costas e vai embora e acabou. Maria de Fátima, você tem que conversar com a irmã Aldrin, que você vai ser redirecionada, tá bom? As pessoas que eram cuidadas por esses pastores que saíram da igreja precisam vir conversar com os administradores, que os administradores, assim como dois pastores, um casal de pastores saiu da nossa igreja, entraram outros. Entendeu? Outros pastores estão entrando na nossa igreja, né? Estão vindo trabalhar e eles vão começar a ajudar a cuidar das ovelhas também. Entendeu? Então vocês que eram cuidados por esses pastores que resolveram sair por sua livre e espontânea vontade, né? Eles não foram tocados, mandados embora de maneira nenhuma, né? Até a gente se surpreendeu com a saída deles, porque a gente sempre se surpreende, né? Com esse tipo de coisa.
Você volta a conversar com a sua administradora e ela vai direcionar você para outro pastor que vai atender você. E a vida vai continuar, irmão. A vida não vai parar. Entendeu? A vida não vai parar, você não vai morrer, a vida deles não vai parar, eles vão fazer outra coisa, outra igreja, não sei o quê. Mas todo mundo vai andar e vão para frente. Você está entendendo? Olha, Miqueias, a Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que sim. Para ser pastor precisa estar casado. A Bíblia diz que o pastor deve ser marido de uma mulher só. Agora, o apóstolo Paulo não era casado, né? A gente tem que lembrar disso aí também. O apóstolo Paulo foi casado, mas quando ele se converteu a Cristo, a sua família o abandonou, né? Entendeu? A sua família abandonou ele e ele ficou sozinho. Então, tá? Isso acontece. Então, na verdade, as pessoas precisam entender que Deus, ele é o dono de... Quando a igreja é de Deus... Sim, Jéssica Monteiro, tem sim. Você tem que entender que quando a igreja é de Deus, irmão, Deus comanda ela. Então Deus já prepara. Vou dar um exemplo para vocês. A gente teve um casal de pastores que saiu da nossa igreja agora. Já faz quase um ano que Deus falou para mim que eles iriam sair. Você acha que o pastor é pego de surpresa? Quando o pastor ora, pelas coisas que vão acontecer? É isso que você acha? Quase um ano que o Senhor falou para mim que eles iam sair da igreja. Entendeu? Então Deus já avisou a gente lá atrás, faz um mês aí atrás, mais ou menos, né? Deus usou um profeta e falou para mim, ó, fulano de tal vai sair da igreja. Mais 6 meses, um outro pastor, ó, fulano de tal vai... Mas a gente, né? Entendeu? A Bíblia diz que o pastor não deve ser solteiro, irmão. A Bíblia diz que o pastor deve ser marido de uma mulher só. Para que não seja tentado, né? Agora, se o cara consegue ficar solteiro sem ter uma mulher, aí é ministério de cada um, né? Entendeu? Então, se a gente prestar atenção, a gente sabe tudo que vai acontecer à nossa volta, porque Deus fala com a gente, né? Então, a nossa igreja está crescendo, né? Bastante. E, às vezes, algumas pessoas não estão contentes e aí eles vão embora. Entendeu? Né? Foi um casal só de pastores que se despediu ontem da igreja, né? Um casal de pastores, que Deus os abençoe e que eles vão ser felizes, né? Entendeu? Sim, Anadir, Adriana, sim. Né? Que eles possam ser felizes aí no seu novo projeto que eles vão fazer, que eu não sei, né? Espero que Deus abençoe e dê tudo certo. É assim que é a igreja, é assim que é a vida, irmão. Entendeu? É assim que a vida é. Sim, irmã Rosimeire, todos os pastores da nossa igreja são casados. Sim. Nós não temos pastores solteiros na nossa igreja. Não temos, é uma prerrogativa nossa de ser biblicista a nossa igreja, né? Então, na nossa igreja, os pastores são todos como a Bíblia diz, que tem que ser. Entendeu? Todos, sempre, né? E... porque você é obreira, Cíntia. Então, se você tem alguns sonhos nesse sentido, porque você é a igreja, né? Veja bem, Milena, se as pessoas têm inveja de você, você peca? Não, cara. Não. Muita gente, escute o que eu vou falar, gostaria de ter o ministério que você tem. Juliano Infosato, porque ele quis. Porque ele quis. Entendeu? Porque ele quis. Então tem muita gente que não quer mais ficar na igreja e sai. Por N motivos. Entendeu? Porque não está contente. Porque ele acha que... Não estou dizendo que é o caso, né? Por favor, eu estou dando exemplos para você. Porque ele acha que o pastor não faz o que ele quer. Porque ele acha que o pastor não dá para ele o que ele merece. Uma série de... Tem gente que trata a igreja como uma empresa, infelizmente, né? Nem todo mundo a trata como uma igreja do Senhor Jesus, como a noiva de Cristo. Muita gente que trabalha na igreja que trata a igreja como um trabalho. Ele sai, pega outro, onde tiver melhor ele vai. Infelizmente hoje é assim. Entendeu, Rita Gomes?
E as pessoas saem, elas não estão contentes, elas saem. Eu venho para o pastor e falo assim, pastor, eu não concordo com o que você está fazendo. Quer um exemplo que eu vou te dar? Quer um exemplo? Você lembra lá atrás, quando a gente fazia live de estudo bíblico de tarde? Quem que lembra quando o pastor fazia live de estudo bíblico à tarde? Pregava à tarde, a gente fazia culto só de tarde. Quem que lembra as 2 horas que a gente tinha live que fazia à tarde? Vocês lembram quando o pastor fazia? Vocês eram desse tempo? Hã? Vocês eram desse tempo quando o pastor fazia live à tarde de estudo bíblico? Vocês se lembram? Quanta gente que saiu da igreja e brigou comigo quando eu parei de fazer live de estudo de tarde e comecei a falar de política. Sabia? Teve gente que falou para mim assim, eu não concordo que você está parando de fazer falar da Bíblia, de pregar o evangelho de tarde, porque isso não está certo, eu vou embora e vou sair da igreja. Muita gente saiu da igreja por causa disso, que eu parei de fazer a live de estudo de tarde e comecei a falar de política. É um absurdo, isso aí não é de Deus. Quanta gente que escuta a palavra. E tinha 300, 400 pessoas no nosso culto de tarde. Né? Você vê hoje num feriado que tem pouca gente, a gente tem 10 mil pessoas aqui no estudo. Hoje que é um feriado. Mas normalmente a gente tem 16 mil pessoas no estudo e tem dias que chega a 22 mil pessoas ao vivo. Então Deus falou para mim assim, ó, escute aqui. Agora você não vai mais falar da Bíblia de tarde, você vai falar só de política. Quem que eu obedeço? Você ou eu obedeço a Deus? Então as pessoas acham que o pastor tem que fazer aquilo que eles querem e não o que Deus manda. Eu estou te dando um exemplo. Como as pessoas são rebeldes e não aceitam, entendeu? A orientação do pastor. Então Deus mandou eu fazer de tarde os desdobramentos. Quanta gente nós ganhamos para Jesus de lá para cá por causa dos desdobramentos. Quanta gente, irmão, que foi alcançada, mas quanta gente que saiu da igreja por causa disso. Gente que brigou comigo. Ah, Deus falou para mim que não é para você parar. Ah, foi Deus mesmo que falou para essas pessoas? Então, se Deus me colocou aqui, irmão, é porque eu sei o que eu estou fazendo. Você entendeu? Estou te dando um exemplo aqui. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu faço aquilo que Deus me manda fazer, por isso eu sou o pastor da igreja. E daí tem gente que quer me corrigir. Tem gente que acha que eu estou errado. Tem gente que acha que, mas, gente, se Deus quisesse ouvir a opinião das pessoas, não seria eu a estar aqui. As pessoas às vezes ficam bravas que eu falo isso, né? Fala assim, pastor, Deus falou comigo. Eu digo, irmão, então ora mais um pouco para Deus falar comigo, porque o pastor da igreja sou eu. E quando Deus quiser que eu faça alguma coisa, ele fala para mim. Entendeu? Então, quando Deus dá uma estratégia para o pastor, para mim, eu estou falando de mim, eu não estou falando dos outros, estou falando de mim, eu cumpro imediatamente. E muita gente não gosta. E teve, como eu estou dizendo para você, gente que saiu da igreja por causa disso. Porque acha que o pastor está fora da direção de Deus. Entendeu? Porque as pessoas acham que são melhores que o seu pastor. Mas a Bíblia diz que jamais o seguidor vai ser maior do que aquele que ele segue. Jamais o escravo vai ser maior do que o seu senhor. A Bíblia é muito clara a esse respeito, irmão. Eu falo para as pessoas que o pastor, a exortação vem de cima para baixo, vem de Deus para o pastor, do pastor para as igrejas. Mas tem igrejas e tem pessoas que acham que vem de baixo para cima, que a ovelha tem que exortar o pastor. Que a ovelha tem que mandar o pastor, é a ovelha que sabe, não é o pastor que sabe das coisas, é as ovelhas. E daí o pastor não faz, eles saem da igreja. E saem falando mal. Porque Deus falou para mim, né? E uma das coisas que aconteceu com um dos irmãos que saiu aí, que vocês estão falando o nome, foi isso.
O irmão veio e falou, não, você está errado, Deus falou para mim que é para você fazer assim. Eu disse, irmão, o pastor da igreja sou eu, não é você. Então, se Deus quiser falar comigo, ele vai falar comigo, como ele sempre falou, nos últimos 30 anos que eu converso com Deus, e Deus vai me dar o direcionamento. Aí a pessoa ficou brava, saiu da igreja. Entendeu? Mas aqui na minha igreja, quem manda sou eu. E se quem não gosta, vai embora. Eu não estou dizendo que é o caso das pessoas que estão saindo da igreja. Eu não estou dizendo isso. Estou te dando um exemplo. Entendeu? Então, se eu não tiver capacidade de dirigir a igreja, por que Deus me deu uma igreja tão grande? Se ele quer ouvir a opinião dos outros. Entendeu? Então você vê, o pastor fez, fui para o desdobramento, obedeci, e olha o tamanho que a nossa igreja ficou hoje com a estratégia que Deus me deu. Quantos de vocês foram alcançados por causa da política? Se o pastor não tivesse feito todo esse evento político que eu fiz durante todo esse tempo, teria alcançado vocês? Quantas almas estão na igreja porque eu obedeci a Deus e não à vontade das pessoas? Então eu quero que você entenda que você tem um pastor aqui que dirige a igreja, irmão, debaixo da autoridade de Deus. Não é fácil lidar com as pessoas, é difícil. Então talvez tenha alguém que você goste às vezes da igreja e o cara resolve sair porque ele quer fazer uma coisa e o pastor não deixa. Mas se eu não deixo, porque eu estou orientado por Deus. Entendeu? Porque eu estou orientado por Deus, irmão. Deus falou para mim, não vai fazer isso aqui. Não vai fazer e acabou. Ah, mas o meu ministério é fazer isso aqui. Então, você quer que eu faça o quê? Entendeu, irmão? Então as pessoas não ficam mais contentes porque o pastor não faz aquilo que eles querem. E eles vieram de igrejas onde eles faziam o que eles queriam, porque não tem comando, mas aqui tem, é diferente. Entendeu? Por que a gente fez culto ontem à noite aí e mais de, 300 pessoas foram curadas ontem, né? Pessoas libertas, 300, 400 pessoas alcançadas. Deus está levantando a nossa igreja porque eu obedeço a Deus. Então, quando eu recebo uma missão de Deus, todo mundo que está debaixo da minha autoridade tem que cumprir. Se alguém não gosta, não está contente, não cumpre, vai sair, é natural isso. É uma seleção natural à medida que o tempo vai passando. Porque as pessoas têm livre-arbítrio. Você entende? É por isso que as pessoas saem da igreja. Entendeu? Ah, Deus falou para mim, eu tenho uma... Tá bom. Tem gente que acha que Deus muda, né? Que a pessoa chega na igreja e diz, Deus mandou eu vir para cá, e daí a pessoa recebe o ministério, trabalha, de repente ela fica descontente com alguma coisa e resolve fazer outra coisa. Daí aquele Deus que falou para ela vir já não falou mais nada, tá errado, o Deus tá errado. É a pessoa que está certa, porque daí Deus mudou. A minha Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Entendeu? A minha Bíblia diz isso. Mas a Bíblia de outras pessoas diz outra coisa, porque ele diz que Deus muda. Deus mudou. E eu falo para as pessoas, não, Deus não mudou. Quem mudou foi o seu coração. Quem mudou foi o seu coração. O seu coração que não está mais contente com aquilo que você tem, que é outras coisas. Tá bom, e eu respeito a opinião de todo mundo. Entendeu? Que bom, Eduardo. Glória a Deus. Né? Então, se você era atendido aí, você é uma das ovelhas que era atendido por um dos pastores que saiu da nossa igreja, né? Teve um casal que saiu da igreja. Então, você, por favor, procure a sua administradora, com quem você falou, com quem você fala, e ela vai direcionar você para uma outra pessoa que vai continuar cuidando de você. Entendeu? Então eu ando na direção de Deus. E quem quer andar comigo tem que andar debaixo da mesma direção. Sacou? É isso aí, irmão. A vida é assim, né? A vida não é feita só de dias bons, ela é feita de dias bons e dias maus. Ela é assim. E a gente tem que respeitar a opinião das pessoas. A gente tem que respeitar. E eu respeito a opinião de todo mundo. Eu respeito a vontade de todo mundo e Deus também respeita. Então, quando a gente fala de obreiros da igreja, a gente está falando de pessoas que foram levantadas, né, para seguir debaixo do caminho. Aí, quando a pessoa não está contente, ela levanta e
vai embora. Não é assim? Isso não acontece no casamento? De repente a pessoa com quem você está casado faz tantos anos, olha para você e fala, não quero mais, não estou mais afim, não gosto mais, pega as coisas e vai embora. Você vai fazer o quê, irmão? O que você vai fazer? Eu estou falando de casamento que acontece isso, né? No casamento isso acontece, irmão. No trabalho isso acontece. Você tem um funcionário muitos anos, o cara é uma bênção, tá, de repente o cara chega e fala, não quero mais, vou embora. O que é que você vai fazer? Fala, irmão, vai embora e você vai ser feliz. Você não quer mais, eu posso fazer o quê? Entendeu? Não é preciso ter briga, ter... Não, nada disso, irmão. A pessoa simplesmente não quer mais. E tá bom. Entendeu? Vai ser feliz. Não é mais feliz comigo, não. Então você vai arrumar outra pessoa, vai ser feliz, irmão. Vai viver a tua vida, vai ser feliz. É assim que a Bíblia diz. Então nós temos que estar preparados e a gente não pode ser dependente das pessoas. Porque as pessoas um dia, elas podem virar as costas e ir embora e você vai ficar para trás. E se você for dependente daquela pessoa, você está ferrado. Então você tem que ser dependente de Jesus. Você tem que andar debaixo da autoridade de Jesus. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Aprender que o teu pastor é Jesus Cristo. O pastor Sandro é um cara que está debaixo da autoridade de Jesus. E eu não vou mudar 1 milímetro de nada. Entendeu? 1 milímetro de nada. Não vou me mover nem para a esquerda, nem para a direita. Tá ok? Nem para a esquerda, nem para a direita. Vou continuar fazendo exatamente a mesma coisa que Deus me mandou fazer. Quem tá feliz, quem tá contente vai andar comigo. Quem não tá, não vai. É simples assim. Então a igreja de Jesus Cristo, ela é assim. Entendeu? Ela não é uma democracia. Nunca foi e nunca vai ser. E Deus não permite, né, que determinadas coisas aconteçam dentro da igreja. Quando começa a acontecer, Deus vem e faz o que ele tem que fazer. É simples. É simples, irmão. Por isso a igreja, a Bíblia diz que a igreja tem que ter ordem e decência. E ter ordem é isso. Quem foi levantado por Deus para cuidar... Eu vou dizer uma coisa para você, ó. Fiquei muitos anos nas Assembleias de Deus. Sempre tive o meu pastor. E sempre respeitei e obedeci ele, mesmo quando eu achava que ele estava errado. Eu obedeci, eu permaneci. Eu nunca me levantei contra o meu pastor, nunca falei mal dele pelas suas costas. Nunca fui na casa de alguém para criticar o meu pastor, para dizer, o meu pastor está fazendo cagada. Nunca eu fiz isso na minha vida. Eu não estou dizendo que as pessoas fazem, por favor, eu estou falando de mim, estou dando testemunho. Nunca eu fiz isso. Sempre fui submisso, obediente. Às vezes eu ficava puto com o meu pastor porque ele fazia uns troços, ele me deixava furioso com as coisas que ele fazia. Mas eu nunca deixei de ter ele como meu pastor, eu nunca me levantei contra ele e fui lá e falei, eu não estou satisfeito, eu vou sair da igreja. Não, permaneci onde Deus me colocou até a hora que Deus falou para mim para sair. Quando eu saí para abrir a nossa igreja. Debaixo da bênção do meu pastor, abençoado. Por isso a nossa igreja é uma bênção. Entendeu? Sim, Maria José Vieira, você precisa buscar a administradora para que você seja recolocada, tá bom, irmã Maria José Vieira, tá? Procura a sua administradora, ela vai redirecionar você para outro pastor que vai estar cuidando de você. Tá ok? Então, a gente precisa ter isso. Tá? Aquelas pessoas que são atendidas, que eram atendidas por esse casal de pastores que saiu da igreja, por favor, procure as administradoras que eles vão, então, estar redirecionando vocês aí. Tá bom? É assim que, né? É assim que as coisas são. Você tá feliz, você vai continuar feliz aí com certeza, né? Deus é bom, o diabo não presta faz tempo. Vamos orar que já passou o meu tempo aí, eu tô atrasado que hoje eu tenho que fazer massagem. Não esquece então, tá? A gente tem culto hoje em Joinville. A partir das 19 horas o pastor vai estar lá. Qual que é o endereço? Eu acho que é Visconde de Taunay,
número 415, ao lado do Shopping Miller, da PUC, ali no centro de Joinville, tá? A gente vai estar ali a partir das 19 horas e o culto é a partir das 20 horas, tá bom? A partir das 20 horas, o pastor tá levando uns presentes aí, quem for vai ganhar presente. A gente não vai transmitir, Jô, hoje não, tá? A gente não vai transmitir, tá bom? Mas a partir das 19 horas a gente já vai estar lá, em nome de Jesus. Se der tudo certinho, já vamos estar lá, tá bom? Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe na autoridade e no poder do Teu nome, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor possa nos abençoar na autoridade e no poder do nome de Jesus. Papai, eu peço que o Senhor coloque a Tua mão sobre cada um de nós e nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. 14 horas a gente está no desdobramento, vou esperar vocês, tá? Fiquem com Jesus, um beijo no teu coração e até depois. Tchau!